Boa noite. Hoje, vamos começar mais uma live. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre quem é a Lorena Feitosa, como e onde tudo começou. Seja bem-vinda. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Lorena Feitosa, eu tenho 25 anos. Vou contar um pouquinho como que eu comecei a minha carreira como nail design, um pouquinho mais sobre a minha história, um pouco mais a fundo sobre quem é, a Lorena Feitosa. Então, eu sou natural de Goiânia mesmo, sempre morei em Goiânia, nunca, na verdade eu já conheço poucos lugares, mas sempre morei na mesma casa. Eu tenho 25 anos, morei na mesma casa com a minha avó e minha mãe até os 23 anos moramos nessa mesma casa em Aparecida. Aí vou contar, como tudo começou. Eu comecei, a trabalhar muito nova. A minha mãe foi mãe solteira. Então, sou eu mais uma irmã, minha irmã gêmea, pra quem não sabe, eu sou gêmea. E eu comecei a trabalhar muito nova, porque como a minha família sempre foi uma família muito humilde, minha mãe sempre trabalhou, fora pra estar sustentando a casa. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Morávamos na mesma casa, eu, a minha irmã, minha avó, minha mãe e mais um tio. Então, minha mãe era a única que trabalhava fora. Então, assim, eu sempre via a necessidade de ter que trabalhar para ter as coisas que eu queria, porque eu nunca fui de ficar pedindo nada, nunca gostei de estar pedindo nada para minha mãe, para minha avó, até porque eu sabia, que quando elas podiam, elas, me davam, não precisava eu pedir. E se não me davam, se não tinha, porque não tinha mesmo condição. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, comecei a trabalhar com costura com a minha ex-sogra, só que não durou muito tempo, não. Eu fiquei pouco tempo trabalhando com costura, fazia barra de roupa, essas coisas, mas de costura mesmo, assim, eu não sabia muito, eu sabia fazer só barra mesmo de roupas, que foi ela que me ensinou, Então, somente. Fiquei pouquinho tempo, porque assim, desde os meus 14 anos, a minha mãe sempre tentou ingressar eu e minha irmã, no mercado de trabalho. Porque a gente queria trabalhar, aquilo lá pra gente não era uma obrigação, quando a minha mãe falava que tínhamos que trabalhar. Eu até queria muito que fosse chamada, porque eu queria, ter o meu próprio dinheiro, também pra estar ajudando minha mãe, pra estar comprando as coisas que eu queria. Porque assim, hoje em dia eu falo, sempre falo, graças a Deus eu nunca me faltou nada. Mas a minha vida inteira foi sempre o básico mesmo. Nunca fui de ter muitas coisas e tal. Eu sempre tive que aprender a dividir, até porque, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma irmã gêmea, como eu disse agora há pouco. E então, assim, as pessoas acham que por ter irmã gêmea é mil maravilhas. Não é ruim, mas também tem os privilégios e também tem os pontos negativos também. Porque a gente sempre teve que dividir, tudo que as pessoas davam a gente tinha que dividir, só que a gente não achava ruim não, a gente era acostumada com aquilo. Então, assim, eu queria ter minhas coisas, eu queria comprar as minhas coisas, comprar nem que seja um lanche, então, assim, eu sempre quis trabalhar. Então, assim, eu comecei a trabalhar, depois que eu saí da costura, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Minha mãe me matriculou lá, desde os 14 anos, só me chamaram com 16 anos. Aí eu fiquei um ano trabalhando como jovem aprendiz. Eu trabalhei no fórum de Aparecida por um ano, porque na verdade eu tava de 16 para 17 anos, eu iria completar 18 anos e na época não podia, no jovem aprendiz, não podia trabalhar quem era maior de idade. Hoje em dia parece que já pode, Antigamente não, então acabava o contrato quando a gente completava os 18 anos.
Então, na época que eu estava trabalhando no fórum, eu estava fazendo ensino médio, eu estava fazendo o terceiro ano do ensino médio e eu não sabia o que eu queria da minha vida. Não sabia mesmo. Eu sempre acreditei que, na verdade, eu sempre cresci escutando que estudar seria, né, estudar para entrar numa boa faculdade, fazer um bom curso, era o que iria, né, fazer eu mudar de vida, era o que eu queria me tornar uma profissional de sucesso. E ali eu vi uma oportunidade de estar crescendo, de estar ajudando a minha família. Então, assim, eu sempre cresci e acreditava nisso. Porém, foi muito difícil até mesmo estar começando os estudos. No ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, quando eu estava trabalhando no fórum, eu trabalhava meio período, né, que era como se fosse um estágio, na parte da tarde, e fazia o ensino médio, terceiro ano, na parte da manhã. Então, ali eu já sabia como que era a rotina de estar trabalhando e estudar. Só que eu gostava da rotina. Só que quando meu contrato acabou, eu já tinha 18 anos, eu pensei, né? Gente, eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso arrumar um emprego porque eu quero e eu vou, mesmo se eu não estiver empregada, nem se eu tiver, não sei, eu vou entrar na faculdade porque era um sonho meu. Então, o que eu fiz? Quando eu me matriculei para a faculdade, era uma faculdade privada, né? Uma faculdade que não era muito barata, por sinal. Me matriculei nela, nem estava trabalhando. E depois, quando me chamaram, né? Quando eu passei na prova lá, aí eu já tinha arrumado um serviço, né? Pela graça divina. Mas assim, era uma rotina muito difícil, era uma rotina muito difícil mesmo, porque assim, eu morava muito longe, a vida inteira eu morei na mesma casa, como eu disse. Então eu morava muito longe, eu morava do outro lado da cidade, então tudo que eu tinha que fazer era do outro lado da cidade, eu tinha que pegar um ônibus. Na minha família, ninguém tinha carro, ninguém tinha carteira de motorista nem nada, então assim, a gente sempre teve que se virar. Só que pra mim isso nunca foi uma dificuldade, não. Eu acho que eu cresci daquele jeito, então pra mim já era normal. As pessoas até falavam assim, nossa, mas você mora tão longe, como é que você dá conta? Porque a faculdade eu pegava mais ou menos 3 ônibus, demorava umas 2 horas pra estar chegando na faculdade, mas eu chegava. Então era mais 2 horas pra estar voltando. Só que pra mim aquilo lá era normal, porque a vida inteira foi daquela forma, né? Enfim. Aí então entrei na faculdade privada e arrumei um serviço, né, de carteira assinada. Eu trabalhava como auxiliar de cobrança, fiquei acho que uns 8 meses trabalhando como auxiliar de cobrança e era uma rotina muito desgastante, era uma rotina muito sofrida. Assim, era um serviço relativamente tranquilo, só que assim, né, eu escutava as pessoas me xingarem o dia inteiro. Pra mim aquilo lá, e eu sempre fui muito paciente. Acho que depois desse serviço eu comecei a desenvolver um nível de estresse assim, ó, gigante. Natália, seja bem-vinda. Verdade, a Natália fez faculdade comigo, a minha melhor amiga que conheci na faculdade. E ela sabe como que foi essa rotina, não foi fácil não. Tô aqui contando um pouquinho da minha história, pra quem ainda não sabe, pra quem não me conhece. E essa rotina, né, quando eu tava fazendo o primeiro período, eu estudava à noite e trabalhava o dia inteiro. Então, assim, eu escutava o dia inteiro as pessoas me xingando, então desenvolvi um nível de estresse aí muito grande. Então, assim, eu trabalhava mesmo, não era um serviço que eu gostava, era um serviço que eu precisava para estar pagando minhas contas no final do mês, entendeu? E acaba que quando né, recebi o salário, praticamente ia todo pra faculdade, porque a faculdade era muito cara. Então, assim, não era fácil, não. Aí, né, fiquei de olho no edital da faculdade pública e quando saiu o edital, eu pedi as contas do serviço onde eu trabalhava para me dedicar, né, para estudar, porque na época era uma prova que a gente fazia para estar fazendo essa transferência. Então, assim, ficava elas por elas mesmo, porque eu não iria mais trabalhar. Porém, eu iria estudar, a faculdade lá nessa outra universidade era integral. E como que eu ia trabalhar? Então, eu tinha que sair do serviço. Só que assim, ainda tinha que fazer a prova e mesmo sem saber se eu ia passar,
eu pedi as contas do serviço para poder me dedicar para fazer a prova para me passar, né, na faculdade, porque assim, eu vi aquilo ali como uma solução, como uma saída, porque de fato eu iria conseguir focar nos estudos, ia estudar integralmente, não iria me preocupar se eu teria dinheiro no próximo mês para estar pagando a faculdade, só que também eu fiquei zerada mesmo. Final, né, fiz a prova, passei e eu não tinha mais serviço. Então foi aí que eu comecei a fazer os meus primeiros bicos. Comecei a fazer balinha de coco na faculdade, para levar para a faculdade. Eu mesmo fabricava. Então, assim, eu estudava o dia inteiro, aí chegava à noite e ia fazer as balinhas de coco. De manhãzinha eu acordava muito cedinho, porque tinha que deixar esfriar, né? Enrolava. Aquelas balinhas de coco baiano, uma delícia, por sinal. Então, até que vendia bem. Só que assim, o trabalho era muito grande, A faculdade onde eu estudava era muito pequenininha. Aí então, assim, não tinha uma grande saída. E eu também não tinha muito tempo pra ficar fazendo fabricar muita balinha, porque era muito trabalhoso. Enfim, comecei a fazer as balinhas de coco, aí fiz bombom também na época da escola. Aí eu já sabia na época da escola, aí fiz também pra estar vendendo na faculdade, só que não durou muito tempo não, porque era muito trabalhoso. Eu pensei, gente, eu preciso de um serviço que, né, que me ajude, que financeiramente vai estar, né, me dando um retorno maior também, né. Aí surgiu a oportunidade de vender produtos de cosmético mesmo. Da Avon, Natura, eu peguei tudo. Avon, Natura, Odorata, Boticário, peguei tudo pra estar vendendo na faculdade. Só que a faculdade era muito pequenininha. Eu mais comprava, o que eu me afundei também, porque eu mais comprava do que eu próprio vendia. Então, assim, aí não foi um bom negócio pra mim, não. Então, eu tive que abandonar o negócio também dos meus cosméticos. Então, parei com os cosméticos. Só que através desses cosméticos, através de estar revendendo esses produtos, eu conheci uma pessoa que me indicou para estar fazendo. Ela falou para mim que a filha dela era administradora de vários grupos de promotora, né, que fazia eventos, que se eu quisesse ela poderia, porque a filha dela só colocava quem ela conhecia, né? Então, assim, aí eu falei, não, eu quero, né? Eu quero, porque os eventos, ela me falou que era mais final de semana, que eu poderia escolher os horários que eu queria, não era um serviço fixo, eu ia quando eu podia. Aí então ela pediu essa filha dela pra estar me colocando nos grupos de promotora. Aí eu comecei, né? Trabalhar como promotora. Aí, e era bom porque realmente eu precisava de um serviço com horário flexível. Não tinha como eu trabalhar, né, de carteira assinada, porque tinha que, né, cumprir uma carga horária lá e a faculdade não me possibilitava fazer isso, porque a minha faculdade era integral, mas aí tinha aula de manhã, tinha aula à tarde e tinha aula à noite. De manhã era estágio, essas coisas, e as aulas mesmo eram na parte vespertina e noturna. Aí, né, fui pros eventos. Só que assim, no começo, depois que eu conheci, eu não sabia nem que existia esse tipo de serviço, assim, que era mais divulgação de produtos, de marca, que tinha um perfil, eles lançavam a vaga lá e a gente escolhia, eu preciso de uma menina de 1 metro e tanto, não sei o que, da cor tal, então essas coisas. Só que como eu não tinha muitos contatos na época, eu não conhecia ninguém, a filha dela também não conhecia, eu conheci só pelo celular mesmo, por mensagem. Aí depois de um tempo que eu fui conhecendo mais pessoas, eu fui conseguindo pegar mais eventos. Nos primeiros eventos que eu peguei, era aqueles que ninguém queria, sabe? Panfletagem, cancela de shopping, que ficava horas em pé e ganhava muito pouco. Então, assim, como eu precisava e eu queria pegar experiência na área, como eu queria conhecer mais pessoas para estar, né, me oferecendo mais serviço, então eu pegava. E eu não via problema com aquilo, não. Aí eu fiz muita panfletagem, fiz panfletagem em sinaleiro. Pensa, eu sou branca. Então, assim, quando eu pegava sol, eu já tive muita insolação, Às vezes eu fazia o sinaleiro lá, o semáforo, e depois eu ia direto pra faculdade, suada. Gente, era uma correria. Aí cancela de shopping, ficava horas em pé lá em cancela de shopping, entregando panfleto lá pras pessoas que chegavam lá na porta do shopping. Então, assim, os primeiros foram bem difíceis.
Mas assim, mas a partir desses abriu portas, né, para outros melhores. Aí eu fui conhecendo pessoas, né, que foi me indicando para outros que tinham carga horária mais tranquila, com um cachê mais alto, enfim. Me virei muito tempo trabalhando como promotora. Nossa, e tinha muita gente que me perguntava, nossa, mas você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha de estar trabalhando como promotora, panfletando? Eu no sinaleiro, no semáforo lá entregando, já foi gente conhecida lá e ficou com aquela cara de deboche pra mim. E eu não me importava, não. Pra mim não era vergonhoso. Eu não tinha vergonha de trabalhar. Eu queria ter o dinheiro pra estar pagando as minhas contas. Eu tinha vergonha, eu não gostava de pedir. Não gostava de pedir pra ninguém. Então eu preferia trabalhar. Pra mim não era vergonha nenhuma. Vergonha era não conseguir pagar minhas contas no final do mês. Vergonha era não ter dinheiro nem pra estar comendo nos lugares. Porque assim, eu falo que antigamente eu tinha o básico, mas era o básico mesmo. Eu saía muito cedo de casa, saía sem almoço, essas coisas. Eu ficava o dia inteiro na faculdade sem almoçar, sem comer nada, porque eu não tinha R$ 1. Mas eu também não saía pedindo pros outros. Então, assim, se eu precisasse, eu tinha que comprar, né? Às vezes, eu tinha aquelas carteirinhas de estudante que o governo dava e às vezes dava problema na carteirinha. Gente, era um perrengue, porque minha mãe não tinha dinheiro, tadinha, né? Ela não dava porque não tinha dinheiro, então eu tinha que me virar. Então eu ia panfletar mesmo, não tinha vergonha não. Ia panfletar pra ter dinheiro pra ir pra faculdade, ia panfletar pra ter dinheiro pra comprar um lanchinho. Era essas coisas, não era pra comprar coisas extravagantes, essas coisas, não, era pro básico mesmo. Enfim, trabalhei muito tempo como promotora, só que na época quando tinha evento, tinha épocas que era muito, muito bom de evento. A gente pegava 2, 3, até 4 eventos no dia, a gente conseguia pegar. Então, assim, mas era uma correria. Saía de um, engatava em outro. Já trabalhei nem sei quantas horas, uma semana inteira, assim, ó, seguida, sem parar. Chegava no final de semana, domingo, ninguém me achava, que aí eu ia descansar, ia dormir. Isso quando não tinha nem na faculdade pra fazer, né? Então, assim, era muito corrido. Só que tinha épocas também, por exemplo, essa época mais corrida era fim de ano. Só que a época mais, né, a que menos tinha evento mesmo era em janeiro. Então, assim, a gente não podia estar fazendo compromisso com dinheiro. Eu não podia ter uma conta fixa ali, porque eu não sabia se no outro mês eu ia ter dinheiro, eu não sabia se eu ia trabalhar. E como era evento mais final de semana, e quando estava em época de prova, de muito trabalho na faculdade, eu não conseguia pegar evento, porque eu tinha que me dedicar, né, para estudar, para fazer as provas, para fazer os trabalhos. Então, assim, eu não tinha um salário estável. Só que, né, se eu não trabalhava, eu não ganhava. Então, assim, eu precisava de um serviço que pudesse me possibilitar uma renda melhor. Aí, conheci a extensão dos cílios. Achei muito interessante, né, para fazer a extensão de cílios. Fui atrás, só que antes de achar a extensão dos cílios, eu achava muito bonita a micropigmentação de sobrancelha. Só que eu fui pesquisar, porque assim, eu sempre fui de muita pesquisa mesmo, de investimento, quanto que era um curso, quanto que custava os materiais básicos. Gente, eu sou de muita pesquisa, se eu tenho interesse em alguma coisa, eu vou atrás, eu vou pesquisar. Às vezes, eu não conheço muito bem a técnica, mas eu sabia tudo na teoria, tudo na teoria. Aí eu vi que o preço, né, o preço do curso e dos materiais de sobrancelha para fazer micro era muito alto mesmo. Aí eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo de não comprar, porque eu queria comprar coisas boas, eu sempre quis material bom, não queria fazer de qualquer jeito, eu queria, se eu fizesse, eu queria começar me dedicando desde o início para fazer uma coisa bem feita. Então, né, eu gostei dos cílios também, falei, vou procurar saber, né, vou pesquisar sobre os cílios, sobre curso, sobre material. Então, assim, pesquisei e vi que era mais em conta. Só que nessa pesquisa há sempre variações, né? Pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas nesses casos sempre há mais, né? Acabou que o meu investimento para estar fazendo o curso e comprando os materiais dos cílios ficou muito caro também.
Gente, eu pesquisei muito, eu sabia tudo sobre os cílios, eu via tutorial, eu via a apostila, então assim, eu pesquisei muito, na teoria eu sabia muito, só que a primeira vez que eu fui pra fazer o curso, que eu consegui juntar o dinheiro, trabalhando como promotora, eu juntei o dinheiro pra estar fazendo o curso de cílios. Aí, o meu primeiro contato foi desastroso mesmo, foi uma grande decepção pra mim, porque eu achei que eu iria me encantar, que eu iria me apaixonar, mas nossa, foi uma decepção tão grande, gente, eu não conseguia pegar na pinça pra tá tirando ali da fita. Aquilo ali pra mim foi, gente, mas é porque é aquela coisa, né? Você vê, parece ser tão fácil, mas na hora ali que você vai colocar a mão na massa, vai sentar pra pegar pra fazer, é totalmente diferente, totalmente diferente. Só que eu não desisti não, né? Fiz o curso, comprei os materiais, fui treinar, peguei modelo, fui treinar os cílios. Só que não era uma coisa assim, não foi uma coisa que eu me encontrei, não foi uma coisa assim que eu gostei, como eu achei que eu iria gostar, porque eu queria encontrar alguma coisa, eu queria estar empreendendo em alguma coisa que eu gostasse, porque assim ficaria mais fácil, porque eu sou muito dedicada. Então assim, quando a gente gosta, a gente se dedica ainda mais, né? Só que não foi assim que aconteceu. Mas aí, enfim, né? Eu pensei, né? Às vezes é porque eu não tenho muita experiência, tem pouco tempo que eu tô trabalhando com isso, vou investir mais. Vou investir mais. Eu fui, achei uma pessoa em São Paulo, nossa, eu fiquei acompanhando ela há muito tempo, o trabalho dela eu achava muito incrível. Juntei o dinheiro, ainda trabalhando como promotora, juntei uma parte do dinheiro e falei pra minha mãe: mãe, eu vou pra São Paulo. Minha mãe: como assim, menina? Meio que riu assim, achando que era fogo de palha, sabe? Porque eu nunca tinha saído assim de Goiânia, e principalmente sozinha. Gente, eu não conheço nem ali Caldas, pra vocês terem uma ideia. Eu não conheço. Então, assim, eu não sou de sair, de viajar. E eu não conhecia ninguém lá, não tinha nenhum parente lá, não tinha nenhuma amizade, nenhum conhecido, ninguém. Aí eu falei: eu vou. Aí minha mãe não colocou muita fé, não. Fui, conversei com a mulher lá, paguei o valor lá da inscrição e falei pra ela: olha, eu paguei, eu vou. Aí minha mãe falou: meu Deus, você vai mesmo? Eu falei: vou mesmo. Aí minha mãe já, né, aceitou, assim, com o coração na mão. Aí conversou com o patrão dela. Eu falei pra vocês, né, que minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Aí ela foi e comentou com o patrão dela, porque tinha muitos anos que ela trabalhava com ele, conheceu a gente pequenininha. E falou pra ele: nossa, a Lorena tá indo pra São Paulo pra fazer um curso de cílios lá. Aí ele: nossa, onde que é? Aí eu fui, expliquei pra ela falou pra ele: não, eu tenho uma conhecida lá. Se ela for mesmo, se vocês quiserem, eu posso estar vendo com ela, se ela pode ficar na casa dela. Porque assim, eu iria bate e volta, né? Era só pra dormir e vir embora. Aí eu falei: nossa, perfeito, que eu não vou precisar gastar com hotel, eu vou. E fui, só que a mulher foi. Aí, quando eu fui, no dia mesmo que eu fui pra São Paulo, aconteceu um imprevisto, que ela tinha parente aqui em Goiânia, eu nunca nem vi a mulher. Se eu vi, eu não lembro. Minha mãe falou que eu vi ela quando eu era criancinha, mas eu não lembro disso não. Aí eu falei: não, mãe, eu vou sim. Só que aconteceu um imprevisto, ela teve que vir pra Goiânia, que ela tinha uns parentes aqui em Goiânia, acho que cuidar da mãe dela, alguma coisa assim. E eu fui pra casa dela. Aí ela foi e deixou a chave dela com a vizinha. Ela deixou a chave dela com a vizinha pra eu chegar. Nunca, não sabia nem onde era. Eu só coloquei no Uber lá e o povo louco comigo, né? Aqui. Gente, é mãe, né? Preocupação. Aí fui, né? Enfim, deu tudo certo. Fiz o curso. Eu cheguei no sábado de manhã. Eu fui de ônibus. Nossa, foi uma viagem até longa. Cheguei lá, descansei um pouco, ainda fui no shopping lá, que era do ladinho lá, dava até pra ir a pé. Aí eu fui fazer o curso. Fiz o curso o dia inteiro de cílios, eu achei maravilhoso, gostei, assim, eu fiquei 4 horas pra estar fazendo os cílios da modelo, e eu já tava cansada, meu pescoço tava travado, e eu fazendo os cílios, e eu vendo eu fazendo os cílios da menina, falei: meu Deus do céu. Aí eu só ficava pensando: meu Deus, isso não é pra mim, não é pra mim, eu não quero, ir lá fazendo o curso. E meu pescoço doendo, eu pensei: gente, como que eu vou fazer pra vir embora? Como que eu vou fazer pra vir embora? Porque eu ia embora de ônibus, né?
com esse pescoço travado desse tanto. Gente, me deu um torcicolo. Eu vim embora, eu saí de lá. Era 10 horas da noite, né, da cidade onde eu tava. Eu saí do curso, acho que 7 horas da noite. Corri lá pra arrumar minha mala e fui embora, né, pra rodoviária. Gente, mas eu saí de lá às 10 horas, ou foi 10 e meia da noite, eu cheguei aqui em Goiânia, era 3 horas da tarde, pensa, você com torcicolo. Nossa, foi horrível. E o que mais me deixou triste foi porque, assim, foi todo esse sacrifício, gastei um dinheirão pra estar investindo. E não tenho o que falar do curso. O curso foi maravilhoso. A pessoa que me deu o curso foi muito atenciosa, muito boazinha mesmo. Não tenho o que reclamar. Mas foi uma coisa que eu não me identifiquei, não tem jeito. Não tô falando que é ruim, né? Tem gente que se identifica, tem gente que não. Tanto que a pessoa mesmo que faz os meus cílios, ela já trabalhou com unhas, já fez o curso de unhas, e não gostou, não se adaptou e ficou com cílios. E eu já fiz um investimento muito alto para estar fazendo alongamento de cílios e não me interessei. Na verdade, eu me interessei, mas não foi uma coisa que eu me encontrei. Então, eu abandonei os cílios e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu preciso ainda de uma renda. Eu preciso arrumar alguma coisa que eu goste. E eu não tinha dinheiro nenhum para empreender não, viu, gente? Eu não tinha dinheiro nenhum. Tanto é que eu juntei o dinheiro para os cílios, mas aconteceu um imprevisto que eu tive que parcelar uma quantidade lá. Então eu ainda fiquei, acho que uns 3 meses pagando o restante da parcela dos cílios. E não tava trabalhando com os cílios mais. Então, assim, eu não tinha dinheiro não tinha capital para abrir nada. Não tinha. Aí tinha uma amiga minha, né? Uma amiga minha que mexia fazia alongamento de unha, tinha mais ou menos um ano, tava muito bem. Aí ela foi, né? Ele já tava dando curso. Aí eu vi ali a oportunidade de estar fazendo, né? Quem sabe o alongamento, né? De unhas em fibra não me desperte um interesse maior, pode me dar um retorno financeiro bom também. E, né, vai me proporcionar horário flexível que eu preciso, que é o que eu preciso para estar continuando a faculdade. Porque assim, eu não queria abandonar a faculdade, na verdade, era o que eu queria. Eu faço fisioterapia, tô no 10º período de fisioterapia. E eu não queria abandonar a faculdade, porque assim, o emprego, essas coisas que eu tava arrumando, na verdade era um bico para eu sobreviver nesse tempo de faculdade, na época que eu estava fazendo faculdade. Só que o que era para ser um bico hoje se tornou minha profissão, uma profissão que eu amo, tipo, de paixão mesmo. Então, assim, acaba que eu hoje me encontrei mais, né, nas unhas. Enfim, vamos voltar. Tinha essa amiga minha que fazia o alongamento de unhas em fibra. Aí eu vi a oportunidade, né? Consegui ter meu primeiro acesso do curso online. Foi um curso muito bom. Foi um curso, só que assim, foi um curso superficial. Eu não tinha prática. Então, assim, eu fui na cara e na coragem mesmo. Tá, fiz esse curso online, fui na loja, comprei todos os equipamentos no cartão de crédito que eu peguei emprestado, pra estar investindo no meu negócio como nail design, porque eu falei, agora eu vou. Gente, eu tava tão empolgada que vocês não estão entendendo. Eu acho que eu tava mais empolgada do que quando fui comprar minhas coisas pros cílios. Então, assim, foi, porque eu não sei, eu tinha uma coisa que eu falei, agora vai dar certo. Se eu não me achei nos cílios, eu tenho certeza que aqui eu vou me encontrar. Tá, né? Comprei os produtos de unhas, mas eu comprei o básico mesmo, eu não tinha nem luminária, não tinha comprado luminária, que é o que ajuda muito, assim, no seu serviço, não é nem por estética não, é pra você conseguir ver mesmo. Eu sou um pouco cega, gente, eu não tinha. Aí minha irmã tinha uma luminária na casa dela antiga, ruinzinha, e ela ainda me emprestou, que nem era dela, era do namorado dela. Ela foi me emprestar a luminária, tipo assim, eu comprei o básico do básico mesmo, do que não precisava faltar pra estar fazendo a unha. Aí minha primeira modelo, eu peguei a minha irmã de modelo. Aí a primeira unha que eu fiz, eu tava com medo de fazer uma unha muito grossa, porque eu vi alguns trabalhos, eu vi algumas fotos, e eu não sabia muito bem como que ia fazer não, mas eu tinha certeza que eu não podia deixar a unha daquele jeito. Eu queria uma unha com aspecto natural. Queria uma unha com aspecto natural, mas eu também queria uma unha resistente. Então, assim,
A primeira unha que eu fiz na minha irmã, eu demorei 7 horas. Vocês estão entendendo? Eu demorei 7 horas para fazer a unha dela. E pensa, eu demorei 7 unhas e no final das contas não ficou lá essas coisas. Não ficou uma unha grossa. Não ficou uma unha grosseira, não. Eu acho que pelo contrário, eu acho que eu tava com tanto medo de deixar uma unha grosseira que acabou ficando muito fina, que ficou até transparente, assim, ó. Ficou os fiozinhos da fibra mostrando. Só que assim, eu não desanimei, não. Não desanimei, não. Falei, não. E ela super incentivou, sabe? E ela, não, mas tá muito bom pra primeira vez, que não sei o quê. Falei, vamos ver na próxima. Assim, o que me cansou muito mais foi também o tempo. Enfim. Não tinha nada, eu pegava, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Aí continuei praticando, né? Continuei praticando de graça, nas minhas primas, nas amigas das minhas primas. Então, assim, eu atendi muita modelo de graça no início para mim pegar prática. Aí, né, atendendo essas modelos, meus materiais, os meus géis estavam acabando. E eu não falei que parcelei os produtos. Eu não tinha pago nem a primeira parcela. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu vou ter que comprar mais produto e no... Porque eu comprei os potinhos muito... Aqueles pequenininhos, menores, acho que é de 15 ml. Não paguei nem os primeiros produtos, porque no primeiro investimento que você faz, você compra muito equipamento, essas coisas, então sai um pouquinho mais caro. Só que depois, né, no outro mês, você já não vai precisar investir tanto, né? Já não é o mesmo valor que você investiu na primeira vez. Só que eu não tinha dinheiro, não tava voltando esse dinheiro pra mim, até então eu só tinha gastado, né? Falei, não dá. Aí o que eu fiz? Comecei a cobrar um valor, uma taxa para os materiais. Porque aí, naquela taxa lá, eu já comprava os materiais que iam acabando, ia repondo estoque. Então foi isso que eu fiz. Aí comecei a divulgar. Gente, quando eu comecei a fazer o alongamento, quando eu fiz a minha primeira unha, eu já tinha meu Instagram. Eu já tinha feito meu Instagram pra estar começando a divulgar meu trabalho. E foi isso na live que eu fiz ontem, falando pra vocês, que desde o primeiro trabalho que você faça, é legal você estar montando o seu portfólio, né? Que é as suas fotos bonitas, para estar postando no seu Instagram, porque isso vai estar ajudando, né? Divulgando o seu trabalho. Tanto eu não postei todas as fotos, porque tinha umas lá que eu ficava até com vergonha de postar. Mas se você for lá embaixo, lá no comecinho lá do meu Instagram, vocês vão ver as minhas primeiras fotos. Eu não tirei, não apaguei. Eu acho importante deixar lá para as pessoas verem a evolução e verem que não tem tanto tempo, né? Não tem tanto tempo que as minhas unhas eram daquela forma e tá no resultado, tá no acabamento que é hoje, entendeu? Então, assim, depois que eu peguei mais segurança atendendo o modelo, porque eu não tinha segurança para estar atendendo cliente, porque cliente, ela tem o direito de estar cobrando, assim, um trabalho bonito, se ela não está satisfeita, né, ela tá no direito dela, e modelo não, modelo você tá ali treinando. As minhas modelos, elas iam ciente que eu era iniciante, que eu estava praticando meu tempo. Então, assim, eu pedi as modelos para ir com disponibilidade de horário, porque eu não sabia quanto tempo que eu ia demorar para fazer a unha dela. Então, assim, era assim. Crochê da Fá falando. É importante porque isso nos incentiva a ver que nós também podemos aprender e ficar boa igual você. Ai, que linda! Sim, exatamente. Eu tô contando a minha história aqui pra vocês hoje, pra vocês verem que não foi fácil, que eu não fui privilegiada, que esse negócio, essa questão de dom, eu não tinha dom nenhum. Não tinha dom, eu tinha força de vontade, isso que eu tinha. Não tinha dinheiro, eu tinha muita força de vontade e dedicação. Porque assim, as minhas primeiras unhas não eram bonitas, eu não tinha dinheiro, mas nem por isso eu deixei de fazer, não deixei de postar, não deixei de investir. Eu fui né, melhorando, fazendo conforme, usando as ferramentas que eu tinha na época.